Olá, estamos aqui hoje para trazer importantes informações tributárias. Como todos sabem, os tribunais superiores no Brasil são responsáveis pelas decisões definitivas em questões tributárias. As questões tributárias, como nós todos também sabemos, são de grande importância para a nação, de grande importância para o Estado, de grande importância para a vida social. A todos nós, os tributos atingem, e de forma mais contundente, as empresas que necessitam e são obrigadas a promover sempre a sua regularidade fiscal. No entanto, também é de conhecimento de todos que diversas questões tributárias são levadas ao judiciário, onde se discutem, onde se buscam reduções, onde se buscam recuperações de tributos pagos indevidamente. A nossa preocupação hoje está direcionada para duas questões. Uma delas, inclusive, com julgamento já agendado no Superior Tribunal de Justiça para o dia 14 de agosto, próxima semana, envolvendo a contribuição patronal previdenciária. A outra questão envolve apenas o PIS e COFINS, embora ainda não com julgamento agendado, é corrente que esse julgamento deve acontecer nos próximos meses. Portanto, também de grande importância que haja atenção com relação a ele. No caso da contribuição patronal, o que é que se discute? A composição da base de cálculo. Os 20%, conforme a Constituição estabelece, devem incidir sobre a folha de salários. Essa folha de salários, como o próprio nome já diz, deveria estar restrita apenas àqueles ganhos efetivamente recebidos pelos seus empregados. Ocorre que a legislação tem permitido que os 20% sejam calculados sobre valores que, inclusive, são retidos e são descontados dos funcionários. Assim, incide sobre imposto de renda, que é descontado do salário, incide sobre INSS, que é descontado do salário, incide sobre vale alimentação, vale refeição, vale transporte, enfim, vários valores descontados do salário dos funcionários sofrem a incidência da contribuição, agredindo ou violando o espírito da Constituição que determinou que essa incidência se restringisse aos salários ou aqueles valores que são recebidos por aqueles que têm algum vínculo de trabalho com a empresa. Portanto, a discussão se encontra no STJ, deve ter o início do julgamento no dia 14 de agosto, e, por isso, importante que os contribuintes e as pessoas envolvidas e que são obrigadas a fazer o seu recolhimento tenham atenção para isso. No outro lado, temos as contribuições ao PIS e COFINS. Neste caso, a legislação autoriza ou determina, melhor dizendo, que as próprias contribuições sejam incluídas na sua própria base de cálculo. É uma coisa meio confusa que não vamos tratar aqui agora, não cabe esse momento. No entanto, provoca algo semelhante à questão da contribuição previdenciária, ou seja, a base de cálculo se torna maior do que aquela que deveria sofrer a incidência efetiva da tributação. Por quê? Porque a Receita, conforme o STF já disse em julgamento proferido em 2017, deve se restringir àqueles valores que são incorporados ao patrimônio do contribuinte. As contribuições previdenciárias não se incluem no patrimônio do contribuinte, portanto, não poderiam fazer parte da sua própria base de cálculo. Essa questão ainda não tem
pauta de julgamento, mas já se acredita que deva acontecer nos próximos meses. E por que é importante, e qual o ponto importante aqui da nossa advertência? É que os tribunais superiores, autorizados pela legislação, podem aplicar aquilo que se denomina modulação. Isso quer dizer, os tribunais podem determinar a partir de que momento o seu julgamento terá efeitos. Normalmente, o procedimento que tem sido adotado pelos tribunais é de estabelecer como sendo o momento do início dos efeitos do seu julgamento, o início do julgamento efetivo. Portanto, como exemplo, dia 14 de agosto seria o início da modulação, assim determinado pelo tribunal. E como garantir os seus direitos dos períodos anteriores a esse julgamento? Os tribunais têm reservado, têm ressalvado o direito àqueles que se movimentaram no sentido de ingressar com ações judiciais para a garantia do seu direito. Portanto, o que nós estamos alertando e advertindo àqueles que estariam nessa situação de contribuintes dessas contribuições, em particular da contribuição previdenciária, que buscassem os seus conselheiros jurídicos para, dentro das suas melhores estratégias, buscarem preservar o seu direito, agindo de modo que, no momento em que a modulação viesse a ser aplicada, o seu direito pudesse ser preservado com relação aos períodos anteriores ao julgamento iniciado. Essas são as advertências, as observações e os incentivos que nós, como advogados na área tributária, entendemos ser de forma a contribuir com a sociedade brasileira.